Boa noite, né, todo mundo. Eu fiquei aqui com a missão de apresentar esse primeiro capítulo. A data ali está de semana passada, porque eu não atualizei o livro, né, que a gente está lendo, Educação no século XXI, Cognição, Tecnologias e Aprendizagens, feito a 12 mãos, 6 pessoas, enfim. E aí isso vai fazer sentido, mais ou menos, na apresentação que eu montei para tentar entender esse capítulo que eu escolhi. Né? O capítulo tem como título Do Homem Desprendido ao Homem Situado, e a gente vai perceber que, ao longo do capítulo e da proposta, a gente, pelo menos, se aproxima da compreensão do que seria cada um desses homens, né, no sentido de humanidade, enfim, dessa compreensão humana do processo e das relações e os encaminhamentos que os autores vão dar, especialmente ao homem situado, que é esse o que se torna o centro, né, da proposta do capítulo. Eu trouxe o rostinho, né, dos autores, enfim, de maneira geral, porque, considerando a proposta do capítulo, né, que, já dando um spoiler, vai tratar de corpos e das relações, faz sentido a gente ter uma experiência visual com esses corpos, de certa forma, ou pelo menos simbólico, né, da existência dessas pessoas que estão escrevendo. Que escrevem, né, um texto a 12 mãos, que eles nomeiam, enfim, se relacionam, que é um texto e um processo difícil, mas que tentou manter uma linha argumentativa, um diálogo, uma construção a 12 mãos, como eles colocam, tendo como fio condutor, né, algumas concepções como cognição, percepção, atenção, memória, a construção do significado, raciocínio e o processo de formação das identidades. Então, o livro, de maneira geral, vai girar ao redor dessas preocupações. Especificamente esse capítulo, e aí na introdução eles colocam, né, que tem como objetivo explorar a distinção de concepções entre a concepção desprendida desse ser humano e as alternativas que enfatizam o corpo. O corpo vai estar assumindo um papel no processo de aprendizagem, pensamento, enfim. E eles vão fazer isso pensando e se relacionando com cognição. Eles vão lançar mão de alguns neurocientistas, enfim, de alguns processos mais mentais para estar entendendo a percepção, os significados e o raciocínio. E eles vão fazer isso pegando o homem situado e projetando, né, como um ponto deles, enfim, comum de pensamento, que o corpo tem um papel central nesse processo cognitivo. E eles vão colocar que a conclusão principal é justamente essa, que a mente humana existe em função do cérebro, do corpo e do ambiente, né, físico e cultural. E também que outra conclusão é que a estética, né, esse processo do mundo, ele também está envolvido no mundo do raciocínio, e isso também lida com as emoções e na formulação de identidades. Essa síntese está na introdução, né, lá na página 10, e a gente vai tentar entender, né, nesse processo. E o ponto de partida, para simplificar, né, a gente tem esse homem desprendido, que ele é autônomo, desconectado das tradições, das culturas, encapsulado em si, ele é moderno a partir do iluminismo, ele se basta, né, e sua racionalidade, de certa forma, é algo que está dentro dele, não fisicamente perceptível, vamos botar assim, mas é um processo desconectado desse mundo no qual ele vive. E, em contraposição, eles apresentam esse homem situado, que é um homem que está conectado com a sociedade, com a cultura, com a história, e é desse homem que eles partem para o processo de estar pensando cérebro e corpo nessa concepção de imersão em sociedade, cultura e história. Para entender um pouco esse homem desprendido, eles tomam como ponto de partida o filósofo canadense Charles Taylor, e aí, seguindo a linha, né, como eu, enfim, estava trabalhando o texto com corpos, enfim, eu fiquei tentando trazer é, esses corpos, enfim, para discussão, né, para significar processos. E aí o Taylor, né, ele define esse homem desprendido que ele vai perceber a partir do iluminismo, que coloca que tudo parece que está dentro do indivíduo, e aí razão e identidade passam a ser compreendidos como algo dentro do sujeito, não mais conectado com esse mundo ao redor. Como é possível alcançar uma, vamos falar aqui entre aspas, uma pureza, uma separação total desse ambiente no qual está inserido. E aí, como provocação, né, eu trago o Demerval, que é um professor, filósofo e pedagogo brasileiro, o Saviani, no livro dele, A Pedagogia Histórico-Crítica, que isso é um pouco complicado, né? E aí, para pensar nesse homem situado, que os indivíduos precisam assimilar diversos saberes que os tornam humanos.
Mas isso porque o homem não se faz homem naturalmente. Ele não nasce sabendo pensar, avaliar, agir. Porque para pensar, para sentir, para querer agir ou avaliar, é preciso aprender. E isso implica, no caso, né, como pedagogo, o trabalho educativo e esse processo para chegar no que ele vai estar observando na educação. Então, esse homem situado é o que nos importa, enfim, e para os autores é o que vai estar significando. Mas quando a gente retoma esse homem desprendido, tem uma provocação com o sistema operacional, né? É como se a nossa mente fosse um Windows, a gente nasce com ele e vai instalando algumas coisinhas para poder estar processando a informação. Então, nossa perspectiva, pelo menos a minha, né? Muito próxima de alguns autores para discutir as relações sociais, enfim, as disputas culturais, é um pouco problemático a gente pensar que a gente tem um sistema já instalado que vai nos permitir viver em sociedade e que basta alguns detalhes para resolver. E aí, retomando Saviano, a gente precisa dar esse passo além de perceber outras conexões. Outras conexões essas, por exemplo, que eu trago o Vieira Pinto, né, que é um filósofo, também pensador brasileiro sobre a área de tecnologia, onde ele está mobilizando os conceitos para estar pensando a tecnologia, a existência dela, como algo que é inventado pelo homem, e por ser inventada pelo homem, o homem faz parte desse processo e está nessa relação dialética entre criação, produto, interferência, retroalimentação. E a gente vai aí, né, enfim, no pensamento do Vieira Pinto, muitas vezes, pensando nesse desprendimento desse mundo, justamente está construindo uma visão de como se a gente não tivesse relação com aquelas coisas postas ou com aquelas práticas. Então, esse homem situado ganha muito mais força quando ele encontra relações políticas, culturais, sociais. E para esse processo de desprendimento, né, os autores vão passando por inúmeros autores, especialmente a partir de Descartes e Locke, quando esse processo de observação, e essa imagem é o pensamento da observação, lá da percepção a partir de Descartes, o pensamento está tomado em separado dessa ação humana, como se fosse algo separado da nossa condição material, muitas vezes mecânica, muitas vezes próxima de um pensamento maquínico, em que, no máximo, quando existe uma cognição, é uma mediação entre sentidos e conceitos que não parece propriamente aplicado à nossa vida cotidiana. E aí, tomando esse ponto, né, eles citam o Francis Crick, que é um neurocientista, que ele vai trazer essa argumentação. Nossa alegria, tristeza, memória, assim como a identidade pessoal, livre-arbítrio, não são nada mais do que um comportamento de um conjunto vasto de células e moléculas associadas. E isso está próximo, novamente, de uma concepção de Descartes, de Kant, enfim, limitada. E qual é o passo que eles dão além, né? Eles citam um filósofo estadunidense, o Alva Noah, não sei, desculpa como está me referindo ao nome dele, e que ele vai colocando que perceber uma atividade corporal e muito habilidosa. A gente vai estar se baseando também em habilidades corporais, como a familiaridade com alguns efeitos sensoriais, como o movimento das mãos, como o movimento dos olhos, vou chamar assim, né, uma linguagem corporal em alguns sentidos, que isso vai denotando processos simbólicos também na nossa convivência. Então, são essas nossas capacidades também motoras e hábeis e de pensamento que dão uma experiência sobre um objeto de maneira geral. E aí é justamente o trabalho do Alva, né? Ele serve no sentido de estar questionando as nossas preconcepções, demonstrando que o movimento do corpo, junto com os pensamentos, são os aspectos constitutivos desse saber. Então, não é só o pensamento no abstrato, imaterial ou afastado da realidade. Nosso corpo também participa desse movimento. E aí, fazendo isso, né, ele traz essa problemática, enfim, essas observações, ter algum conteúdo presente à percepção é acessível, e isso faz com que também a gente mobilize virtualmente. Eu vou tentar trazer um exemplo, não sei se vai ser claro, mas na minha cabeça fez sentido, eu vou estar jogando aqui para a gente poder estar conversando, não estou vendo vocês, se vocês estão tendo expressões, enfim, para o que eu estou tentando apresentar, mas ter o mundo em vista é explorar esse mundo, é olhar em volta, e assim a percepção é ativa e não passiva. Eu não tenho como apreender estanque. O meu corpo participando e tendo o movimento, é possível que eu possa estar percebendo e estar ativando determinadas concepções no meu processo de aprendizagem. E aí eu trouxe esse exemplo, uma pena que eu não estou olhando vocês. Todo mundo sabe o que é lixo, né? Teoricamente.
Então, todo mundo criou na cabeça a ideia do lixo. Que lixo a gente joga na lixeira? Beleza? Vou jogar na lixeira. Mas se essa lixeira, por exemplo, ali eu botei uma lixeira virada, mas se ela está com o pedal quebrado, você só vai conseguir perceber esse pedal quebrado ou acionar essa lixeira de outra forma, ou procurar outro meio, ou tomar outra decisão a partir desse seu contato físico e do seu corpo nesse ambiente, da percepção que você olha. Poxa, eu tenho que jogar o lixo naquela lixeira, mas aquela lixeira está virada. Eu vou ter que desvirar aquela lixeira para que eu possa estar jogando lixo e outras pessoas. Então, é um processo que o corpo vai participar das minhas concepções e minhas abordagens. Não sei se eu viajei muito, Fábio, depois você repete aí a cara que você fez, que você fez alguma cara. Eu não estou vendo. Achei bem divertido. Ai, meu Deus. Então, isso tudo vai estar mobilizando, né, os significados, que nesse modelo tradicional desprendido, eles estão desencarnados, quase que transcendental. E como uma solução para esse pensamento que não está aplicado ou materializado nesse mundo tangível, é que a gente precisa estar pensando que quando a gente pensa e projeta e significa, esses pensamentos, muitas vezes, eles não precisam ter um sentido anterior, né? A gente consegue estar projetando esse mundo para depois nomeá-lo. Então, esse primeiro movimento dos sentidos, né, ele vai estar sendo apontado como um processo de construção de significados, que vai dar esse passo além dessa abstração desencarnada. Então, a todo momento, eles estão procurando esse homem situado. E aí, de novo, né, mais uma vez, um filósofo, o Mark Johnson, eles trazem esse pensamento que nós somos animais com um corpo conectado ao mundo natural. Então, é nessa consciência, incluindo a capacidade de significar o mundo e raciocinar, que as nossas orientações dos corpos e as interações, tudo isso relacionado, depende não somente de práticas sociais na comunidade, mas também das nossas práticas corporais. Embora que ele aponta, né, não dá para separar as duas coisas, elas estão misturadas, elas a todo momento se relacionam. E os autores vão tentando apontar isso. E utilizando o pensamento do Mark, vai ter essa explicação aqui de esquema-imagem. Eu coloquei aqui uma definição da Wikipédia, tem uma página especificamente para isso, mas interessa mais entender isso como um processo de metáfora, para entender como o corpo está sendo representado e essas manipulações feitas. Vocês podem estar pensando, como assim? Ele acionam, os autores acionam John Dewey para estar pensando justamente que a expressão, a qualidade da vida, a poesia, tudo bem. A poesia, por exemplo, aqui, né, dado, ela envolve a linguagem escrita, linguagem falada, enfim. Só que isso expressa para além de palavras que são escritas e lidas, porque a arte nos leva a entrar em contato com outras qualidades, o dos sentidos, o da emoção, como aquilo vai nos pegar naquele dia. Então, essa dimensão emocional, né, essa dimensão outra que não está especificamente racionalizada, demonstra que áreas dos cérebros, a partir do pensamento do neurocientista português do Antônio Damasio, essas áreas do cérebro responsáveis pelas emoções são as mesmas que respondem pela prática, pelo planejamento, pela tomada de decisão, sobre caminhos alternativos da vida. Então, ele coloca, exemplificando, né, a partir dos estudos e dos apontamentos deles, utilizado como justificativa para os autores desse capítulo, que as emoções são essenciais para uma capacidade de avaliar situações, significados. Isso não é somente uma coisa de momento em momento, mas a vida inteira. Então, esse papel de emocionar, de tomar consciência, fazer julgamentos, o raciocínio, o que o nosso corpo está experimentando biologicamente, de certa forma, mas não só, porque ao longo do capítulo eles vão tentando desmontar a ideia de que o biológico explicaria tudo. Isso tudo está interconectado como uma forma da gente estar pensando a nossa localização nesse mundo especificamente que a gente está analisando, pensando, propondo. E aí eles terminam o capítulo apontando, né, o Inteligência Artificial, que foi um filme muito, muito, muito badalado, enfim, que basicamente eles afirmam, né, que o menino David ele não tem como ser humano porque ele não tem corrente sanguínea, ele não tem emoções, ele não tem sentimentos, ele não tem processos de tomada de decisões diversos, racionalmente ou corporalmente. Ele é quase como um receptáculo vazio. E aí eu achei esse framezinho do filme, né, que é, salvo engano, quem não viu, desculpa, eu vou dar um spoiler, que ele faz o pedido lá de me torne um garoto, né, para que ele possa ter essa vivência, enfim, porque é um vazio que não experimenta o mundo, porque segundo os autores a experiência do mundo seria necessariamente
relacionar o pensamento racional, como a gente, enfim, concebe, mas também uma experiência corpórea que muitas vezes é desconsiderada da aprendizagem. Não sei se eu falei muita abobrinha, é isso. Eu achei muito interessante, tá, esse texto, porque, no meu entendimento, numa simplificação, tá, eu vejo essa caracterização do homem desprendido com o que a gente chama com indivíduo, tá? Em contraposição ao que eles chamam de homem situado, que é o que a gente chama de sujeito. O indivíduo é aquele eu autocentrado, né? Refere-se à sua individualidade, aquilo que o caracteriza enquanto um ser, as suas particularidades, as suas capacidades, mas é o eu. O sujeito é este indivíduo, mas situado no contexto social, nas relações em que aquele eu estabelece com outros, tá? Então, não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que caracteriza bastante bem, tá, esse conceito. A gente tem alguns autores que se referem, né, às pessoas, às ideias, tal, o indivíduo. Nem sempre eles estão usando nesse sentido. Esse é um problema sério da academia. As pessoas falam achando que são sinônimos e não são. Mas você tem autores bastante situados. O que é isso? Eles estão falando de alguma questão que se remete ao indivíduo, ao eu, ao que é circunscrito a individualidade, a particularidade dele. E outros remetem justamente ao sujeito, que é aquele na relação com os outros, com a sociedade, com a ideologia, com o cotidiano, e vai assim por diante. Tá? Eu entendi bastante próxima. Aqui fiquei pensando numa relação com. Pois é, eu ia falar exatamente disso, Leandro. Tá? A relação desse homem desprendido, indivíduo, ela é extremamente próxima do que o Bauman chama dessa modernidade líquida, deste inferno deprê. Eu estava falando sobre o Bauman com a Vivian. Bauman, ele é deprê, ele vê o mundo se despedaçando na entrada no modernismo. Ele não está errado. Não está errado. A gente tem outros autores que viram alguma coisa sobre um viés mais positivo. O Bauman, ele é deprê, mas é isso. A modernidade líquida do Bauman é essa coisa que se desfaz, em que você perde os valores, né? Em que o sujeito está autocentrado, e especialmente é o momento, né? É o presente, o momento que é valorizado. E é curioso porque, embora a gente não esteja mais vivenciando a modernidade, já está em outro momento, né? A modernidade acabou, mas você vê aí gerações, inclusive as últimas gerações, não me lembro os quais das letras, inclusive essa última, ela é extremamente autocentrada na sua necessidade, na sua autorrealização. Ela, de certa forma, concretiza um pouco essa ideia do individualismo, né? Então, eu acho que entra um pouco por aí. O que contrapõe justamente
a modernidade líquida, né, nessa relação com o indivíduo, o homem desprendido, eu entendo que é justamente a pós-modernidade. Qual é o conceito base de pós-modernidade que vários autores já vieram a chamar como contemporaneidade? Tá? Contemporaneidade é um conceito complexo, até porque contemporaneidade, estrito sensu, ela é atemporal. A todo momento, a gente está falando de contemporaneidade, porque é o momento que a gente está vivenciando. Então, alguns autores tratam contemporaneidade como um sucedâneo da pós-modernidade. Não é bem isso. Tá? A gente tem uma evolução do que foi essa pós-modernidade. Mas a questão da pós-modernidade quase é justamente a quebra de barreiras entre estratos, entre estratos culturais, entre estratos sociais, tá uma mescla, né? É o rico indo lá no pagode, né? Você ter uma valorização de culturas populares pelas camadas hegemônicas, enfim, entre aí outras questões, mas, enfim, a pós-modernidade é um pouco dessa coisa mais conjugada, articulada entre diversos saberes ou diversas culturas cotidianos diferentes. Isso, de certa forma, se contrapõe à modernidade, que ela é mais estratificada. Então, em uma certa monta, a pós-modernidade, ela se alinha muito mais a esse sujeito situado, né? O sujeito, né, que está experimentando ali o seu entorno. Descendo mais ainda, eu vejo que a grande base da modernidade foi o iluminismo. E isso é claro, é cristalino. Tá? Iluminismo pegou o mundo, dividiu ele em disciplinas, em diferentes caixinhas de saber, tá? Estratificou, individualizou e rompeu determinadas fortes ligações entre esses saberes. Tá? Quer dizer, nesse sentido, o iluminismo ele se contrapõe, por exemplo, ao Renascimento ou às culturas antigas. A gente pega Leonardo da Vinci. O camarada fazia de tudo. Ele era pintor, ele era escultor, ele fazia aquelas máquinas, ele fazia de tudo. Não havia essa divisão de saberes. Tá? E isso é rompido no iluminismo. Então, enquanto Renascimento ele está mais associado ao que a gente entende hoje como pós-modernidade, né, a essa situação, né, o sujeito situado, tá? O iluminismo, né, ele fornece bases para o que a gente tem na modernidade para o indivíduo, esse homem desprendido. Eu acho que se a gente retomar, inclusive, a questão do Renascimento, na verdade, o grande mote do iluminismo foi separar religião de ciência, né? Para você conseguir elevar o poder da igreja na sociedade. Porque as culturas antigas, ciência e magia e religião era tudo uma coisa só. Então, para essas culturas antigas, o que a gente fala de magia é a ciência deles, só que através de outros processos não cartesianos. Mas ainda assim é uma forma de ciência, com experimentação, com práticas de ervas e o escambau. Mas é uma forma de ciência. E só que isso extremamente atrelado ao mágico, né? Ao ritual. E isso criava um problema muito sério para a igreja,
queria, né, levar o seu poder diante dessa cultura. Então, era preciso separar essas duas instâncias, religião e ciência, tá? De forma que a lógica se separasse da emoção, né? Então, a emoção, que nem o Leandro coloca, é o que está atrelado aos sentidos, ao corpo, que é a base do homem situado. Enquanto que a lógica, o pensamento, o raciocínio, o nosso cérebro, pensamento cartesiano, Descartes, penso, logo existo, ele está ali associado a esse homem desprendido ao indivíduo. Tá? Então, você tem duas linhas. Com o Nery com o papo Spinoza, enfim, nem entra nessa história. Também o Spinoza é um doido, mas enfim. Então, são duas linhas muito combativas, tá? E tem uma coisa muito interessante quando a gente olha os movimentos artísticos, culturais, durante os séculos, tá? A gente vai vendo que você tem um movimento mais lógico, vamos chamar assim, e que dele sucede um movimento mais emocional, né? Romantismo, ou, enfim, você tem alterações, você tem sempre essa oscilação entre os movimentos, entre as formas de pensamento. Então, não é casual que a gente, após o modernismo, você cria um movimento de oposição àquela separação, aquele individualismo, de uma pós-modernidade, né, em que, não, vamos ao contrário. Qual é a questão que os autores mais recentes eles falam? É que essa sinuosidade dos movimentos, ela se desfaz, porque o capitalismo, ele meio que deglute isso tudo, porque ele transforma todos esses elementos, esses conceitos em mercadoria e as vende como parte do seu processo, tá? De alienação, Agnes Heller, mediatização. Então, essa contemporaneidade que a gente está vivenciando, tá? Ela não tem exatamente indivíduos, né, desprendidos e nem só sujeitos situados. Há uma convivência, há um incentivo ao individualismo, porque o individualismo dá grana, o individualismo é que fomenta as mídias, né? À medida em que você gera tráfego, você gera opiniões, e, por um outro lado, você também tem, através dessas mesmas lógicas das mídias, estabelecimento de relações. Nunca antes a gente se relacionou com tanta gente. Não deixa de ser, né, um sujeito situado. Você está falando de um sujeito isolado fisicamente dos outros, mas também um sujeito que se expressa através dessas mídias, TikTok, Instagram, todas essas porcarias, né? Expressando a sua corporalidade, enfim, essa porcaria para o resto. Então, é extremamente imbricado. Duas coisinhas que eu queria comentar, Leandro. Qual foi o autor que falou da questão da nominação e significação dos objetos que você mencionou ali? Como assim? Você falou alguma coisa de que para nominar você tem que entender primeiro, alguma coisa Eu assim. acho que foi aquele filósofo Alva Noe, ele pelo menos ele passa por uma questão que a experiência sensório-motora tem alguma importância
para o processo. Assim, da minha lembrança, que talvez tenha sido ele. Veja bem, eu fiquei um pouco na dúvida, porque todo que o entendimento que eu tenho é que a sua relação com o seu entorno, seja a materialidade, quer dizer, a realidade que representa o real. Quer dizer, você tem um real, tá? Você não se relaciona com o real. A gente sempre se relaciona com a realidade, que é isso que está acessível a gente, essa representação do real que a gente experimenta no nosso dia a dia, o que a gente consegue conceber, tá? Questão semiótica, tá? Mas você só consegue estabelecer relação com alguma coisa se ela existe para você. Se você não entende, você não consegue estabelecer relação com aquilo. E a concretização desse entendimento é um nome. Então, um exemplo que eu tenho muito clássico disso, que eu uso até na minha disciplina, é a cor azul. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Quer dizer, as cores foram recebendo nomes em momentos diferentes da evolução da humanidade. O azul foi a última. Então, tem os estudiosos que foram lá na Ilíada, Odisseia, de Homero, e viram lá que no texto original, Homero, quando falava de céu e mar, não usava azul. Ele usava essencialmente verde. E aí a gente vê, quer dizer, tem culturas aborígenas, indígenas, coisa e tal. Se você mostra para eles uma escala cromática, azul e verde, para ele é tudo igual, porque ele não tem nome para aquilo. Se ele não tem nome para aquela cor, aquilo é outra cor. Ele vê, ele está vendo, mas ele não identifica aquilo como azul, né? Então, por que que isso acontece? Aí tem várias hipóteses. A principal dela é porque a gente tem muito poucos elementos naturais de cor azul, tá? O Egito antigo fazia pigmento azul, eles tinham o nome azul porque eles tinham a pedra lápis-lazuli. Mas não é que nem hoje em dia que você vai na esquina e compra, né? As outras civilizações não tinham acesso. Então, você não tem frutas azuis. Raros os bichos são azuis. Tem passarinho, coisa e tal, mas raros são os bichos azuis. Flor azul, complicado. E por quê? Alguns acreditam que lá na pré-história os animais, né? Quer dizer, a cor azul, as cores fortes, estavam associadas à toxicidade, né? Que a gente sabe que os bichos que são tóxicos têm cor chamativa exatamente para os outros comerem, né? Morrerem ou eles se propagarem com as frutas. E aí os bichos entenderam, opa, azul não é bacana, e aquilo não, aquelas plantas, aqueles frutos não se propagavam, tá? Então, essa era uma das hipóteses, tá? Então, e fora a falta de minerais, enfim. Seja como for, enquanto a gente não nomina, a gente não entende. E o oposto, quer dizer, os Inuit, lá, os esquimós, eles têm 50 verbetes com branco. Que raio, tem um monte de branco lá. Gelo, neve fofa, neve dura, gelo de ontem, gelo molhado, sei lá, uma montanha de. E eles precisam disso, né? Então tem 50 verbetes, que nem a gente no Brasil. Vocês já repararam a quantidade de tons de verde que a gente denomina? Né? Vocês já pararam para pensar? Uma vez veio um primo meu de fora, levei ele no Jardim Botânico, ele não enxergava essa diferença. Era tudo verde, fazia diferença. Mas como a gente convive com essa flora, né?
a gente identifica e a gente denomina. No momento que a gente denomina, aquilo passa a existir. Então, aquilo só existe a partir da nominação. Eu entendo que é o inverso. Tá? E essa nominação tem a ver com o cotidiano, quer dizer, a nossa necessidade de identificar aquilo ou não. Que aquilo é uma experiência. E o último comentário que eu fiquei super feliz foi com a IA. IA não é humana. IA não é inteligência, né? Não é. Aquilo não é humano. É um programa. Se não é humano, é um programa, não é inteligente, não é criativo. Bom, pena que o Lucas não está aqui, eu gosto, porque ele está fazendo essa pesquisa. Show, falei tudo que eu tinha que falar. Vamos lá, comentários. Eu só queria fazer um adendo, até botei aqui no chat o link de um vídeo do Tempero Drag, que é com a Rita Von Hunt. E, enfim, o canal é maravilhoso, tem vários debates super interessantes, mas esse vídeo específico, A Realidade é Subjetiva, ela vai falar exatamente sobre essa percepção e como é que a linguagem define o que você percebe. E ela dá exatamente esse caso, ela não só dá dos esquimós, mas ela dá um caso de uma tribo na Austrália, eu acho, porque eu acho que é um processo mais, né, de tribos que tiveram menos contatos, né, com outras culturas e tudo, e ela faz o experimento, ela coloca os tons e falam como é que nessa tribo os tons de verde funcionam, e a gente tem muito verde, mas ela usa exatamente o verde para provar que quando ela coloca os verdes juntos, a gente não identifica um verde que eles identificam separado. E ela coloca tudo na tela e a gente não consegue enxergar, porque a gente não tem palavra para separar. Ela faz o teste no inverso, né? Legal. E questionando isso, mostrando como é que a gente precisa de linguagem para poder identificar as coisas, para poder nominar. Sem nominar, a gente não percebe a situação. É muito interessante esse vídeo, muito, muito bom. Eu acho que complementa o que você estava falando, está exatamente na linha dessa reflexão dela. Isso é uma questão interessante, principalmente quando a gente fala de cotidiano. O que é o cotidiano? O cotidiano é essa realidade que a gente constrói dentro de um contexto social mediatizado com palavras, com nomes que nos são dados e que nem sempre a gente é capaz de criticar. Então, a gente assume valores e uma construção de realidade de uma forma crítica, acrítica. Tenso, né? Meio deprê, não é à toa que o Bauman é bem depressivo. O Leandro está coçando assim. Não, é que eu estou processando, né? Porque esse capítulo, assim, eu entendo que eles desejaram me convencer no capítulo, mas é muito estranho, assim, eu sei que a gente aprende as relações com o corpo, às vezes eu uso o corpo para algumas explicações que eu estou fazendo com os alunos, mas é meio que, assim, eu acho que meu corpo, já que é corpo, eu estou na modernidade, sabe? Eu não consigo me desconectar. Eu sou muito racional e a forma que às vezes eles colocam algumas percepções, eles colocam que é tudo ao mesmo tempo. Eu acho muito esquisito. O que é tudo ao mesmo tempo? Quer dizer, o homem situado. Não, o homem situado, eu concordo numa visão materialista, enfim, relações culturais, sociais. Eu sei que meu corpo vai estar envolvido nisso, mas a argumentação, quando eles vão para o lado da neurociência, uma questão de emoção, que não sei o quê, começa a adicionar elementos que a mim são estranhos e não me convencem. Concordo. Sabe? Então, a neurociência mais atrapalha do que ajuda. E aí eu fico meio assim, tá, tentar entender o corpo e tal, mas eu ainda penso assim, o corpo material. É o Leandro que está aparecendo Não aqui. é disso que eles estão falando. Exato, mas aí quando vai para esse...
eles estão falando do corpo, eu acho, pelo menos, ou pelo menos como eu entendo, são os sentidos. Um Né? corpo sensorial, né? O corpo sensorial, na medida que são os sentidos que a gente tem que estabelecem a conexão com o mundo. A gente escuta, a gente vê, a gente expressa, a gente cheira, a gente toca, sem falar nos outros sentidos. Então, é justamente esse. O meu problema pessoal, que enfim, eu não trouxe para a apresentação, é porque, para mim, pelo menos nos meus 35 anos, os sentidos enganam. E, teoricamente, é na racionalidade, numa análise crítica, enfim, eu opero dessa forma. Então, o capítulo não me convence a tese deles. Mas eu acho, Leandro, que mesmo que o sentido te engane, você já sentiu. Porque, assim, vou pegar até o exemplo. Boa noite, tá, gente? Tô meio fora de forma, hein? Mas vamos lá. Eu acho que assim, vou pegar até o exemplo que ele trouxe, que você trouxe da lixeira. Como é que você, por que você chegou à lixeira e você pensa que o seu corpo interage com ela e que em algum, num dado momento você fala, pô, vou ter que botar a mão porque aquele pedal está quebrado. Você já olhou, você já percebeu, você já sentiu e você vai ter que tocar. Então, assim, é um corpo complexo, não é um corpo físico, é um corpo sensorial, é um corpo que percebe, é um corpo que analisa, é um corpo que age a partir daquilo que ele percebe. Pelo menos eu entendo assim. A gente não tem um corpo que fisicamente ele é acionado por, por o quê? O que aciona o corpo físico? Né? São as nossas sensações, né? O corpo sensorial, antes do corpo físico. Pelo menos eu percebo desse jeito. Não sei, posso estar falando bobagem. Concordo contigo. Né? Inclusive, existe um processo mental, né, da gente receber, principalmente na nossa cultura, né, o input verbal. O input verbal, ele é o principal, é a palavra, né, o verbo, que principalmente movimenta o nosso racional. Mas os outros sentidos, a gente não aprendeu a racionalizá-los tanto, até porque você tem ali uma razoável separação entre os lados do cérebro. Então, na cultura, né, mas a partir do iluminismo, a gente separou um pouco mais, né, culturalmente essas duas esferas, do racional e do emocional, mas as duas estão presentes. Mas eles estão vindo e eles nos fazem dar uma ação, uma resposta, não necessariamente racional. E muito. Tem uns exemplos clássicos em que você recebe um estímulo verbal e um visual, e você entra em contradição. Né? Então, existe uma busca de a gente romper essa contradição. Mas o rompimento dessa contradição só se dá pelo emocional e não pelo lógico. Fala de novo, Elô. Eu acho que eu ia falar exatamente isso, que hoje a gente, historicamente, a gente tem o estímulo da palavra, né, do verbo, mas eu acho que, em virtude até da questão das tecnologias, do digital, a gente hoje tem um estímulo visual enorme. E como a gente está. E muitas vezes esses estímulos eles se contradizem. Eu ia falar exatamente isso que você falou. E como que hoje, pensando na escola básica, e aí, Leandro, você que está lá na escola básica, você vai perceber como que a gente tem feito esforços dentro da escola básica para que a gente não entenda e não compreenda essa escola só a partir da palavra, só a partir da oralidade, só a partir da palavra escrita. O visual tem que estar presente, o corpo tem que estar presente, né? Porque a gente está na escola nessa luta. Quando você traz a questão total da discussão da tecnologia na escola, ela está super ligada, totalmente ligada ao visual, ao auditivo, ao sensorial. Ela está muito ligada a essas questões, porque senão bastava que a escola continuasse na palavra. Era Isso. suficiente.
Pois é. Isso, além da pesquisa da Davi, tem super a ver com a pesquisa da Mara. Ela está investigando a questão ali da música, do funk entre os alunos e como é que isso se contrapõe a uma cultura hegemônica dentro do cotidiano escolar, da gestão, enfim. É exatamente disso, é o corpo, as sensações brigando com uma cultura letrada, né, escolar. E que a gente não consegue mais brigar com isso. A escola ela está se vendo forçada a mudar. As pessoas não estão mudando porque querem, é porque a gente não consegue mais que a cultura letrada e a cultura do escrito e do verbal seja a única que comande os corpos. Eu acho que é isso. Sim. Os corpos não são mais comandados pela palavra, nem pela palavra falada, nem pela palavra escrita somente, como a gente tinha antes. E aí, como é que você domina esses corpos na escola? Se não pelos outros estímulos, pelos outros sensoriais que esse corpo oferece. Vamos voltar alguns séculos atrás, quando eu estava comentando com vocês a separação, né, pelo iluminismo de religião, ciência. Qual é a principal questão, da principal diferença, vamos colocar assim, entre as religiões ancestrais e a religião católica, judaica, essas religiões mais modernas? É o corpo. Quanto que você tem nas religiões antigas, o corpo, o sexo, é um fato presente, porque o sujeito está ali presente. Tá? Um exemplo clássico disso são os romanos. Você tem aqueles deuses que são totalmente humanos, né? Eles traem, têm ciúmes, fazem bobagem, se matam. A religião moderna, ela entendeu que ela precisava separar o corpo da religião. Por quê? Para ter o controle. Então, o mito do pecado capital é isso. É a mitificação negativa do corpo enquanto objeto de religião. É o corpo de Cristo que é sacrificado. Né? E o pecado capital, o sexo, ele é ruim. Porque a igreja ela quer fazer o controle. Ela só consegue trabalhar o indivíduo desconexo do seu contexto sociopolítico, econômico, se ela isola aquele sujeito do seu corpo. E isso é muito complexo. E aí eles fazem todo um processo de religião para que isso seja vivenciado. O outro momento disso é quando a gente passa da oralidade dentro do próprio processo religioso, em que as pessoas liam e escutavam comunitariamente os textos religiosos, para escuta silenciosa. Né? Você tem um padre, um pastor lá na frente falando e a gente escuta. No máximo, a gente reproduz o que ele está falando. Então, a gente silencia a nossa expressão, dos sentidos que a gente tem é o que mais fortemente estabelece, né, o nosso contato para fora, é a voz. Né? A gente só escuta, a gente só vê, a gente só sente, a gente só tem o paladar, mas a voz da gente é silenciada. Então, a gente se fecha dentro de nós e não vai para fora. E a escola adotou a mesma coisa. As criancinhas enfileiradas, escutando, e o professor fala, agora vamos ler esse texto, leitura silenciosa. Então, é toda uma lógica, exatamente nisso que o Leandro estava comentando do texto.
né, da estratificação do corpo, dos sentidos, da sua individualização em detrimento da sua socialização, com o objetivo de controle, que atualmente é uma forma de controle capitalista que promove o consumo. E tchau e bênção. Então, a gente está falando disso. Então, quando as crianças reproduzem, quando os alunos, eles estão nesse processo, né? E aí é um problema hoje em dia, né, Elô? Porque você tem as crianças trazendo o visual, o sonoro, o aroma para dentro do espaço escolar, para dentro das vidas. Como é que você passa a ter o controle? A escola quer manter esse controle, porque é assim que ela controla os corpos. Controlando o corpo, você controla a mente. No momento que você liberta... Por isso a dificuldade de mudança. Sim. Não é porque as pessoas não querem, é porque quando você considera tudo isso, é exatamente isso, você perde o controle, você tem que estar aberto a não ter o controle. E essa mudança, ela é muito difícil. Porque você não sabe como lidar com isso. Não sabe o que vai acontecer. E não sabe como vai acontecer. Como é que você lida com isso? Você tem ótimos experimentos, você tem abordagens pedagógicas que trabalham com isso, mas são uma minoria. Né? E não é uma prática ainda, né? Ainda não está na formação do professor. Principalmente no que a gente fala de formação oficial, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para Leandro. Que é assim, porque você falou do corpo racional, que você tem essa dificuldade de entender esse corpo sensorial, né? Que na prática é toda essa razão, mas quando você estava apresentando, você falou assim, eu não sei, eu não estou vendo vocês, eu não consigo ver as expressões de vocês. Depois vocês me digam aí qual é a carinha que vocês estão fazendo. Por que você perguntou isso? Faz sentido. Mas é porque geralmente quando eu apresento o Fábio fica rindo, fica assim. Pois é. Pois é, o corpo dele está falando com você, cara. Isso. E você também está falando com a gente. Tua expressão. Exatamente. É isso. Mesmo que à distância, com algum nível de perda, sem dúvida, mas a gente está interagindo corporalmente com vários dos sentidos. Não tem o tátil aqui, né? Não no sentido estrito, mas a nossa linguagem verbal ela não deixa de ser tátil, né? Na medida que a gente está tratando com a materialidade do nosso corpo. E a gente interage, a gente socializa. E isso faz parte do nosso cognitivo que vai dar sentido. Né? Então, não é só a palavra, não é só o verbal que dá sentido para a gente, mas é o não verbal também. Até o silêncio. Até o silêncio, sem dúvida. O silêncio é um elemento importante, né? No sentido verbal e no sentido não verbal. Eu acho que o silêncio é o único elemento que congrega puramente essas duas instâncias. Transita nas duas instâncias, Transita nas duas nunca instâncias. Tinha pensado nisso não. Muito bacana.